Existem pessoas que acreditam que, com dinheiro e poder, podem controlar tudo. Pilar era exatamente assim. Dentro da família Brandão, sua palavra parecia ser lei. Ela decidia quem ficava, quem saía e quem deveria ser afastado. Bastava uma ordem sua para alguém perder o emprego. E, para Brigitte, era justamente aquela própria mãe quem fazia com que ela se sentisse sem valor. Mas, desta vez, Pilar cometeu um erro grave. Ela levou Brigitte ao seu limite. Durante o aniversário de Silvana, Pilar humilhou a própria filha diante de todos. As palavras cruéis fizeram Brigitte chorar. Mas Pilar não esperava que Nicolau estivesse ao lado dela. Nicolau enfrentou Pilar e defendeu Brigitte. E Brigitte, depois de tantos anos suportando tudo em silêncio, finalmente levantou a cabeça. Ela disse à mãe: "Eu escondi uma coisa durante todos esses anos, algo que pode mandar a senhora para a prisão." Pilar riu. Ela acreditava que aquilo não passava de uma ameaça desesperada de uma filha fraca. Mas Brigitte não estava mentindo. Ela realmente guardava um segredo capaz de mudar completamente o destino de Pilar. E, a partir daquele momento, a verdadeira batalha começou. No dia seguinte, Pilar voltou a agir. Brigitte e Nicolau foram demitidos. Ao sair do trabalho, Brigitte viu Pilar parada ali, com um sorriso de vitória. Pilar queria mostrar à filha que ela não tinha condições de enfrentá-la, mas desta vez, Brigitte não chorou. Ela apenas olhou para a mãe e começou a rir. Pilar ficou surpresa. Brigitte disse: "Quem ri por último, ri melhor." Pilar continuou debochando, mas Brigitte completou: "Espere. A minha resposta vai chegar. E será muito maior do que a senhora imagina." Pilar foi embora. Ela continuava acreditando que Brigitte não tinha nada contra ela. Mas logo depois, Brigitte procurou Adriana. Esse seria o ponto de virada. Brigitte contou que sempre acreditou na inocência de Adriana, mesmo tendo pagado um preço por isso. Agora, porém, ela queria enfrentar Pilar. Adriana ouviu tudo atentamente. Então Brigitte finalmente revelou. Ela tinha algo que poderia colocar Pilar atrás das grades. Era algo que Brigitte havia escondido durante muitos anos, e ainda estava no antigo quarto dela, dentro da mansão de Pilar. Durante muito tempo, Brigitte não quis usar aquele segredo porque, apesar de tudo, Pilar continuava sendo sua mãe. Mas depois de tudo o que havia acontecido, Brigitte percebeu que não podia mais permanecer em silêncio. Adriana já não era mais a mulher indefesa de antes. Depois de receber as joias deixadas por Arthur, Adriana passou a ter uma enorme fortuna em suas mãos. Mas ela não queria que Pilar descobrisse isso. E essa seria justamente sua maior vantagem. Pilar ainda acreditava que Adriana não tinha dinheiro. Ainda acreditava que Brigitte não tinha poder. E não fazia ideia de que as duas mulheres que desprezava estavam começando a trabalhar juntas. Adriana criou um plano. Brigitte chamou Nicolau. Os três começaram a preparar uma armadilha. Eles decidiram fazer Pilar acreditar que Brigitte e Nicolau estavam trabalhando ao lado de Adriana. E, como esperado, quando Yuri contou a novidade, Pilar ficou furiosa. Ela não conseguia aceitar que sua própria filha tivesse escolhido o lado de Adriana. Pilar foi imediatamente ao restaurante para confrontar os três. Mas ela não sabia que estava entrando diretamente na armadilha. No restaurante, Pilar humilhou Adriana publicamente. Ela exigiu que Laurentino demitisse Adriana, Brigitte e Nicolau. Mas tudo fazia parte do plano. Pilar pediu uma sobremesa. E, quando estava prestes a comer, o bolo explodiu. Creme e pedaços de bolo voaram por todo o restaurante. Pilar ficou completamente coberta de comida. Todos começaram a rir. A mulher que havia entrado naquele lugar com a intenção de humilhar os outros acabou se tornando motivo de piada diante de todos. Pilar ficou furiosa. Ela exigiu que Laurentino demitisse Adriana. Laurentino fingiu aceitar. Adriana tirou o avental. Pilar acreditou que havia vencido. Mas Adriana olhou diretamente para ela e disse: "Vou sair daqui como uma funcionária demitida." "Mas prepare-se, Pilar. Eu vou voltar." Pilar riu. Adriana continuou: "E desta vez, vou voltar como sua chefe." Pilar achou que Adriana havia enlouquecido. Mas ela não sabia que aquelas palavras eram um aviso. Enquanto Pilar comemorava uma vitória que não existia, o verdadeiro plano estava acontecendo. Brigitte ligou para Yuri. Ela o orientou a ir até seu antigo quarto na mansão de Pilar. Yuri procurou durante bastante tempo. Finalmente,
Encontrou um pacote embrulhado em tecido e escondido no fundo do armário. Era exatamente aquilo que Brigitte havia escondido durante anos. Yuri segurou o pacote. Ele sabia que havia encontrado algo capaz de mudar tudo. Enquanto isso, Adriana e Brigitte continuavam preparando o próximo passo. Mas então, surgiu outra surpresa. Rosa procurou Brigitte. Ela trouxe documentos relacionados aos bens da família. Rosa explicou que Pilar havia usado a parte da herança que pertencia a Brigitte. Porém, segundo os documentos, essa situação tinha uma consequência importante. Brigitte tinha direito a 50% das ações de Pilar na Brandão Joias. Brigitte ficou completamente surpresa. Ela nunca imaginou que poderia ter tanto poder. Durante anos, Pilar fez com que ela acreditasse que não tinha nada. Agora, Brigitte tinha algo que sua mãe não poderia simplesmente tirar dela. Poder. Ela apertou os documentos em suas mãos e disse: "Finalmente eles terão que me respeitar." Uma reunião importante foi realizada na Brandão Joias. Todos os membros da família estavam presentes. Pilar entrou na sala acreditando que ainda controlava tudo. Então a porta se abriu. Brigitte entrou, e Adriana estava ao lado dela. Pilar imediatamente ficou furiosa. Ela exigiu que chamassem os seguranças, mas Brigitte calmamente colocou os documentos sobre a mesa. Ela explicou que Rosa havia entregado aqueles documentos a ela. Agora Brigitte conhecia toda a verdade. 50% das ações de Pilar na Brandão Joias pertenciam a ela. Pilar ficou pálida. Ela não conseguia acreditar, mas aquilo era apenas o começo. Pilar ainda acreditava que poderia controlar a votação. Ela tinha certeza de que Tago ficaria ao seu lado. Mas Tago declarou: "Eu vendi minhas ações." O sorriso de Pilar desapareceu. Silvana também se levantou. Ela revelou que havia vendido suas ações. Em seguida, os dois foram ficar ao lado de Adriana. Pilar começou a perceber que algo estava muito errado. Finalmente, Adriana revelou: "Eu comprei as ações deles." Pilar ainda tentou manter a calma. Ela acreditava que Ulisses continuaria ao seu lado, mas Ulisses também se levantou. Ele revelou que havia vendido suas ações para Adriana. Nesse momento, Pilar finalmente percebeu que havia perdido o controle. Adriana olhou diretamente para ela e disse: "Agora eu tenho 84%. A sala ficou em silêncio. Adriana continuou: "E você tem apenas 16%. Pilar ficou sem palavras. Então Adriana anunciou: "Eu sou a nova presidente da Brandão Joias." E sua primeira decisão deixou Pilar completamente destruída. "Você está demitida." Pilar não aceitou a realidade. Ela gritou que tudo aquilo era uma conspiração. Acreditava que Adriana não teria dinheiro suficiente para comprar as ações. Pilar chegou a chamar a polícia. 2 policiais apareceram. Pilar correu até eles e começou a acusar Adriana. Ela exigiu que Adriana fosse presa, mas Adriana permaneceu calma. Brigitte também não demonstrou medo, porque aquele era o momento que ela esperava havia muitos anos. Brigitte avançou. Em suas mãos estava o pacote embrulhado em tecido. Pilar viu o objeto, e pela primeira vez, a confiança desapareceu de seu rosto. Brigitte abriu o pacote. Dentro estavam fotografias, vídeos e provas relacionadas ao que Pilar havia feito contra Francesca. As evidências apontavam para a responsabilidade de Pilar. A sala inteira ficou em silêncio. Pilar entrou em pânico. Ela olhou para Brigitte e perguntou: "Onde você conseguiu isso?" Brigitte não era mais a garota que abaixava a cabeça diante da mãe. Ela encarou Pilar e disse: "Eu avisei a senhora. Eu disse que havia escondido alguma coisa durante todos esses anos. A senhora simplesmente não acreditou em mim." Os policiais analisaram as provas, e então veio a decisão. Pilar foi presa, Pilar foi algemada, mas mesmo depois de perder tudo, ela não conseguia aceitar que a própria filha havia sido responsável por sua queda. Pilar olhou para Brigitte e gritou: "Você não deveria ter feito isso comigo." Depois disse: "Eu sou sua mãe." Mas Brigitte não chorou, não havia mais medo. Não havia mais fraqueza. Ela apenas olhou para a mãe e sorriu. Brigitte disse: "Eu avisei que devolveria tudo para a senhora." Pilar ficou sem reação. Brigitte continuou: "A senhora perdeu tudo." Pilar foi levada pela polícia. A mulher que acreditava poder controlar sua família, sua empresa e todas as pessoas ao seu redor, agora não tinha mais nada, sem a presidência, sem poder, sem controle e, principalmente, sem liberdade. Mas essa história
não é apenas sobre vingança. É também a história de uma filha que foi desprezada pela própria mãe e que finalmente encontrou forças para se levantar. Brigitte era a mulher que sempre abaixava a cabeça. Ela chorava quando Pilar a humilhava. Durante anos, acreditou que não tinha forças para enfrentar a própria mãe. Mas tudo mudou quando decidiu parar de ficar em silêncio. Adriana também mudou. De uma mulher que havia sido levada ao fundo do poço, ela voltou com poder e dinheiro suficientes para enfrentar Pilar de igual para igual. Duas mulheres que Pilar desprezava acabaram se tornando as responsáveis por sua queda. Uma tinha as provas, a outra tinha o poder. E quando essas duas forças se uniram, Pilar ficou sem saída. Mas ainda existe uma grande pergunta. O que Pilar fará depois de ser presa? Ela tentará se vingar de Brigitte e Adriana? As provas apresentadas por Brigitte serão suficientes para responsabilizar Pilar por tudo? E, principalmente, o que Adriana fará agora que se tornou oficialmente a nova presidente da Brandão Joias? A batalha pode parecer encerrada, mas talvez tudo isso seja apenas o começo de um confronto ainda maior. E você? O que acha da atitude de Brigitte ao enfrentar a própria mãe? Você acredita que ela fez a coisa certa? E quantos pontos você daria para a aliança entre Adriana e Brigitte? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos e todas as novidades dessa história.